Tem. Olá, gente. Vamos entrar para essa live maravilhosa que nós vamos fazer hoje. Né? Pelo menos nós não vamos ter uma sexta-feira de más notícias, né? Vamos pegando esse aviãozinho, mandando para os colegas, vamos encher essa casa, né? Porque aqui somos todos da enfermagem. Eu quero muito, nesse momento, assim, deixar ao final dessa live um sentimento para que a gente fique mais em paz, né? Boa noite, Lavras, Uberaba, isso aí, vão colocando as cidades aí, tá, gente? Como eu comentei, hoje eu vou estar com 3 convidados maravilhosos, nós aqui do Corém Minas. Ei, Gabriel, obrigado, viu? Tchau, Flotônia, aí tá tudo bem aí, Gabriel? Vereador Gabriel. Então, nós aqui do Corém temos o compromisso com a nossa enfermagem. Vale do Jequitinhonha, lugar bonito. Três Rios, Rio de Janeiro, Contagem. Que legal, gente. Águas Formosas. Vamos colocar nessa cidade aí para eu saber de onde vocês estão. Montes Claros. Betim. Olha, Uberlândia. Ribeirão das Neves. Ubá. Bacana demais. Boa noite mesmo, viu, gente? Vamos acionando Turmalina. Que legal. Eu estive lá em Turmalina. Aracaju, Sergipe. Que legal. Seja bem-vindo aqui em Minas Gerais, Nova Lima. Vamos chamando os colegas. Nós vamos tentar responder o máximo das dúvidas que nos chegaram. Esmeraldas, nós estamos com a agenda aí para Esmeraldas, viu? Divinópolis, Januária, legal. Então vamos aqui com calma, porque depois eu também não posso perder nossos convidados, né? Hoje nós temos, gente, uma live, né, onde nós vamos ter Pará. Olha que legal. Boa noite, olha. É um prazer estar aqui com vocês. É compromisso do sistema COFEM, esclarecer a sua enfermagem, dar segurança, informação concreta. Eu espero que a gente possa hoje comungar com os mesmos pensamentos, com a mesma esperança, com a mesma energia. Eu estou esperando hoje aqui professor Conrado, um grande enfermeiro do Triângulo Mineiro, né, que está sempre comprometido, Manhuaçu, comprometido, Itamarandiba, comprometido com a enfermagem, com informações verdadeiras, com informações claras. Codisburgo, seja bem-vindo. Minas Gerais, estamos juntos. Nós temos também hoje um advogado muito especial também, nós temos o doutor Kazuca, nós temos também um sindicalista, porque não poderia faltar um sindicalista. O Conrado já chegou aqui, eu não vi não. Eu tenho que achar Conrado aqui, peraí. Né, aqui, ó. Eu tenho que aceitar Conrado aqui, peraí. Aceitar Conrado. Aí, vamos ver. Vai perguntando Conrado se ele já conseguiu conectar. Aí, professor Conrado. Boa noite a todos. Boa noite, estou aqui saudando as pessoas, dizendo que estamos aqui com muita tranquilidade para a gente, pelo menos nessa sexta-feira, a gente não dá notícia ruim, né, professor Conrado? Isso mesmo. Né? Então, nós vamos ter hoje também, igual eu estava falando, a presença do presidente do CENG, Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Minas Gerais. Obrigada, Fabiana. Para que a gente possa ter uma conversa muito eclética aí, sabe? Ó, Conrado, meu mestre. O Lucas está aí te cumprimentando. Vamos ver se nossos outros convidados já chegaram aqui. Deixe-me ver. O André Kazucas já chegou. Estou aceitando o doutor André. Vai chegar aí, vamos encher essa tela
Enquanto isso, vamos chamando os colegas. Vamos encher essa live aí, gente. Vamos. Ei, doutor André. Olá, boa noite. boa noite. Que satisfação. Igualmente. O senhor sabe que eu sou sua fã. De vez em quando eu assisto seus vídeos. Os primeiros eu falava assim, gente, mas não é possível que advogado é esse que pega esse negócio e fala com a braveza, né, Conrado? Mas aí, com todo respeito também, nós temos aqui em Minas um advogado também muito querido, mas a gente fez questão de convidar o senhor para que nós, governador Valadares, minha terra, tá vendo? Para que a gente tivesse um olhar, né, de outro estado também, né, outra concepção. Eu fico muito feliz do senhor ter aceitado, né? Sexta-feira à noite, né? Não é brincadeira, não, né? Pois estamos aí. Sexta-feira à noite a gente está aqui para compartilhar conhecimento. Eu quero parabenizar a iniciativa do Corém Minas Gerais por estar oportunizando a toda a categoria esse espaço de tirar as dúvidas, de muitos questionamentos. A enfermagem evoluiu muito, avançou, ainda tem o que avançar e esses espaços eles são muito importantes. Então, muito obrigado pelo convite e espero poder contribuir. Com certeza. Eu vi que passou aí uma pessoa que mora no meu coração e no coração de Minas Gerais, quiçá do Brasil. Bruno, nós chamamos, viu? Eu tenho certeza que você está aí na sua agenda e nós estamos aqui, mas se der para você passar aqui, mas não faz questão não, que você está precisando descansar. Mas nós estamos aqui defendendo a enfermagem como você acredita, como o Corém, como o sistema COFEM quer. Deixa-me ver se o Anderson já chegou aqui. Espera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se Anderson já está aqui. Chama Anderson aí, gente. Para mim, Roberta, não estou vendo o Anderson aqui ainda. Fala que nós já estamos aqui, mas ele ainda não chegou. Estamos aqui. Então, enquanto o Anderson não chama, eu estava falando, gente, Minas Gerais aqui, tenho certeza que vai receber você, doutor André, com muito carinho. Ó, Campina Grande, na Paraíba. Lugar bonito, né, gente? Paraíba, viu? Um prazer ter você aqui. Essa novela não acaba, assim que o pessoal fala, mas está chegando ao final, e um final feliz, se Deus quiser. Hoje, gente, o objetivo nosso aqui nessa live é fazer um resumo dos fatos e também falar sobre aqueles temas mais picantes. Ana Flávia aí, tudo bem? Já solicitou? O Anderson já solicitou? Deixa eu achar o Anderson aqui, peraí. Anderson. Achei Anderson aqui, ó. Graças a Deus que eu achei Anderson. Vai chegar, vai dividir tela comigo, deixa eu ver. Anderson. Ah, não, dividiu com o doutor André, ficou bom demais. Ficamos nós dois, viu, Conrado? Tamo viu? junto. Tamo junto. Doutor Anderson, Tá. boa noite, doutor André. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar uma boa noite inicial aí, vocês se apresentando rapidamente aí para os mineiros e também de outros estados, e aí a gente começa. Vou pedir, Conrado. Vamos lá. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiro eu quero, desde já, Socorro, principalmente também saudar todos que estão aqui agora nessa live, você, doutor André, Anderson, dizer que numa sexta-feira à noite, para que nós estejamos aqui numa live, é porque a gente tem que, sim, também conversar, cada vez mais levar dados, informações, para que a gente possa deixar mais claro, cada vez mais, todos os pontos de dúvidas e pontos sensíveis. Por quê? Quanto mais eu entendo, mais eu tenho força para que eu possa continuar lutando. Então, esse é o meu boa noite para todos e para todas. Vamos firme, que vai ter piso sim e vai ter live boa. Delícia! Vou convidar agora o nosso querido sindicalista,
nosso respeito às entidades sindicais nesse momento. Anderson. Olá, pessoal, boa noite. Um prazer ter com vocês aí, doutor André, que a gente está acostumado a ver os vídeos dele aí rodando aí na internet aí, Conrado. Prazer por estar falando com vocês, se conhecendo, né? Virtualmente, né, mas presencialmente também. Socorro, grande parceira nossa aí também, ex-sindicalista também, né, Socorro? Apesar que não existe ex, né? Uma vez foi e continua, né? Mas é um prazer estar com vocês aí. Eu acho que é um momento de mobilização, né? E continuar mobilizado, né? Tivemos alguns percalços que a gente não esperava que poderia acontecer, mas nada que desmotive essa categoria, né? E principalmente porque essa categoria ela é movida por mulheres, mulheres guerreiras, né? Mulheres que realmente trabalham, né? Com amor, né? E não por amor, né? Porque precisa de dinheiro. É importante a gente ressaltar isso, né? Ninguém é mercenário, mas todo mundo precisa do piso realmente na conta, né? É um prazer estar com vocês aí. E dia para nós é, independe, né? É sexta, é sábado, é domingo, a gente está aí na luta, não pode parar, não. Então, agora, com muita alegria, com muito carinho, já desde já, falando do nosso prazer de recebê-lo aqui, doutor André, queria que você se apresentasse aí para Minas e para os outros estados, tem São Paulo aí passando por nós, que estão aqui conosco. Vamos chamando o pessoal enquanto isso, hein, gente? Vamos lá. Isso aí, vamos mandando aviãozinho aí para todo mundo da enfermagem. Tem um aviãozinho aí embaixo, chama o pessoal para a gente poder esclarecer. Quanto mais gente, melhor. Esse movimento ele aconteceu porque a enfermagem acreditou que tinha vez, poderia ter voz e poderia angariar direitos. Eu tive aí, doutora Socorro, talvez a senhora não se recorde, um dos primeiros movimentos realmente organizados da aprovação do PL 2564 foi aí em Minas Gerais. Eu tive aí com o então presidente do Corém, doutor Conrado, e quando aquilo era um sonho. Para a gente, era um sonho, não ia acontecer, e nunca iam aprovar, ia ser muito difícil. E aí nós estivemos na sede do Corém Minas e estava lotado o evento, o Brasil inteiro estava aí. Aquilo ali acabou despertando uma semente e todo mundo começou a acreditar. Então, esse consciente coletivo de que eu posso conquistar os meus direitos através de luta, através de cobrança, ele é muito importante. E a enfermagem hoje ocupa espaços de poder, espaços de voz, ela é ouvida. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui. Moro em Sergipe atualmente. Hoje eu não consegui voltar para casa. Estava conversando com o doutor Conrado, viajei, e aí tá chovendo muito aqui em Recife, meu voo de volta para casa foi cancelado, sextei fora ainda, sem conseguir voltar. Sou de São Paulo, moro em Aracaju, hoje estou procurador do Corém Sergipe, chefia a procuradoria de lá, com muita satisfação, já fui advogado do sindicato, então também posso dizer que sou sindicalista, porque não existe ex-sindicalista, e vamos embora tentar esclarecer a todo mundo, a gente avançou muito e ainda tem mais a avançar. Isso aí. Gente, vamos lotar essa live, vamos chegar bem cheio de pessoas que possam compartilhar. Gente, vocês não vão rir não, tá? O professor Conrado já mandou falar aqui para mim, fixa o título da live. E quem disse que eu estou lembrando como é que fixa, Conrado? Não, Conrado, não me peça. Senão eu vou mexer nesse negócio aqui, Conrado, vai dar tudo errado. Vamos lá. Gente, eu vou deixar aí, tá dando para ver? Eu só não fixei. Bem, gente, a primeira coisa que eu queria falar, e eu espero que meus colegas concordem comigo, é o seguinte: nós precisamos respirar. A enfermagem não pode desmobilizar, não pode tirar as armas em punho, mas ela precisa relaxar um pouco, respirar, acreditar que as coisas estão caminhando, que tem pessoas lutando por nós em todos os estados e no ambiente mais importante, que é Brasília, lá no Congresso, dentro do sistema COFEM, próximo ao STF. Não pense que o STF não está recebendo observações, considerações, as coisas não estão paradas. Eu não vou colocar nomes aqui porque seriam injustos,
mas seria injusto da minha parte eu esquecer alguém, mas temos muitos políticos que estão queimando cartuchos para nos defender. Em especial, eu quero saudar o Fórum Nacional das Entidades Representativas. Em nome do Fórum, eu quero cumprimentar toda a enfermagem brasileira, que tem feito um trabalho maravilhoso. Nem tudo a gente concorda, mas assim, é lá a alavanca das questões. Nossos colegas políticos, nossa, eu vou te falar, gente, está uma corrente que eu vou falar para vocês. A enfermagem foi capaz de mexer com esse país num cenário em que outras coisas muito importantes estão acontecendo. Então, nós temos força sim, gente. O pessoal está com medo da enfermagem e nós vamos vencer esses pequenos detalhes aí. A primeira coisa que nós temos que pensar hoje, somos uma categoria, sim, que causa impacto financeiro a hora que fala de piso salarial, mesmo que não seja melhor o piso, melhor salário, mas nós não vamos poder mentir que não causa, não, porque causa. Causa impacto na lei orçamentária, causa impacto na rede privada. Ah, mas a rede privada está rica. Causa impacto no lucro deles. Então, nós temos que entender que foi uma conquista histórica, mesmo que ela tenha sido ainda parcial. Seremos a última categoria a ter luta por piso salarial, porque já tem a emenda 128, que não vai permitir, abraço também aí. Então, vamos pensar o seguinte, estamos no topo, no ranking das discussões. Ok, gente? Então, já comece a desacelerar a tristeza, a depressão, a falta de fé, com isso que eu estou falando com vocês. E vamos tratar aqui de assuntos emblemáticos, repasse, cadastro, carga horária, demissões de técnico, nomenclaturas, legalidade da questão do STF. Mas, assim, eu quero pedir a todos, vamos fazer uma live para cima, sem ofensas às autoridades, isso não nos leva a nada, isso enfraquece a nossa luta. Vamos entender, como eu falei lá, sabe, André? Eu falei para o ministro Mauro Mendonça, como é que ele chama? Mauro Mendonça, esqueci o nome dele. Márcio Mendonça, esqueci. Estava lá Nízia Trindade, Padilha. Isso, Márcio Macedo. Eu falei para ele, olha, a enfermagem aprendeu a entender da política no momento de uma forma mais dolorosa, mas ela está entendendo de prazos, de nomes complexos, e nós entendemos que o mundo nosso não pode ser de Alice, tem que ser de política, porque é lá que tudo acontece. Então, nós vamos começar, já nos apresentamos, um abraço a todos, vamos chamando pessoas e agora vamos para as questões. Nós estamos hoje, gente, num momento em que todo mundo quer esclarecimentos. Nós temos aqui o Conrado, vai ser a voz da enfermagem com toda aquela sua indagação. Doutor André, a lei, e Anderson, o sindicato. Porque nessa hora, Anderson, nós temos que fazer as pessoas entender que tem momentos agora muito importantes que estarão nas mãos dos sindicatos. Então, vamos começar assim. Quando o ministro Barroso deu o relatório, né, prolatou a sua decisão lá no lugar da ministra Rosa Weber, porque ela saiu de férias, vou te falar, se alguém fala, pode me xingar, eu acho que ele até segurou a onda para nós, porque poderia ser muito pior do que está aí com relação a isso tudo. Ele fez um voto médio, que inclusive as instituições privadas estão criticando, e ele determinou condições relacionadas aos entes federados e à rede privada.
coisas que não eram da nossa surpresa. E, ao mesmo tempo, ele encaixou ali uma coisa que desgastou a enfermagem demais, e foram as 44 horas. Acho que esse foi o grande balde, sabe, doutor André e Anderson e Conrado? As 44 horas que todo mundo quer saber aí. Mas agora nós vamos falar, eu quero falar para o seguinte, Conrado, hoje nós temos quase 3 milhões de profissionais na ativa, em diferentes postos de trabalho, autônomos, cooperados, associados, que estão com muitas dúvidas. Eu queria dizer para você, você entendeu, Conrado, claramente a questão quando o ministro colocou o que acontecer, o que vai acontecer com municípios, estados, União, filantrópicos, 60% SUS. Você entendeu isso? Você pode fazer um resumo breve? Que eu vou depois perguntar para o doutor André uma coisa. Tá bom, vamos lá. Acho que a enfermagem, como muito já foi dito, a enfermagem já vem também acompanhando isso há pelo menos 3 anos, quando nasce o PL 25, então também 64, que o doutor André disse muito bem que ainda era um sonho lá, né? A gente imaginar que isso tudo que a gente está vivendo aqui hoje, pouco tempo atrás era um sonho. Enfermagem, então, acompanha isso tudo, sofre a cada dia, a cada hora que sai uma notícia, que sai um fato, até que a gente chega para um tempo agora, onde se há uma decisão, ou se tem uma posição do STF, que foi o que muito se pediu e que foi o que muito se pleiteou. Olha, a gente precisa julgar, a gente precisa ter uma posição para a gente não ter uma instabilidade jurídica como estava antes. Não se sabia se podia pagar ou não, porque não se tinha uma decisão do STF. Agora a gente já tem desde o dia 15 de maio, mas ainda assim estava instável, porque era uma decisão monocrática. A partir disso, então, nós temos uma decisão do todo, né? Nós temos uma decisão da Suprema Corte, que coloca ali, depois de 3 votos, 3 linhas de votos, você já narrou muito bem, Socorro, vence esse voto médio, dos males o menor. Poderíamos aqui hoje estar fazendo uma live, doutor Anderson, doutor André, de um voto do Dias Toffoli, que aí nós estaríamos numa outra linha de live aqui, mas em um voto médio que traz alguns pontos para o público e para o privado. Para o público, de uma forma mais simplória, digamos assim, no seu texto. Ele põe que, para aqueles que são servidores da União, paga-se de talvez imediato. Depois do doutor André também corrija-me se eu falar aqui qualquer análise, doutor, que eu tenha feito talvez errada. Mas os servidores da União paga-se de imediato. Servidores dos estados, servidores dos municípios, 60% SUS, né? Deve-se haver um repasse do Ministério da Saúde, que é o que está todo mundo perguntando aí na live. Quando é que vai ser feito esse repasse? E aí ele vincula esse pagamento do piso ao fato de ter um repasse do Ministério da Saúde. Se não houver, municípios e estados não precisam pagar. Privado, ele vai um pouco além. Não fala privado ainda não. Fala não. Público. Vamos lá. Porque aí eu vou falar para você assim. Então tem uma pergunta, Conrado, que é o seguinte: que data que vai pagar? Só quando o Ministério da Saúde, né, Conrado? Exatamente. Essa é a informação. Para que eu possa cobrar do Estado, para que eu possa cobrar do município, esse dinheiro, esse recurso precisa ser repassado. Que foi a fala que houve agora, salvo engano, na quarta-feira, feita pela
ministra Nízia, onde ela indica, onde ela aponta que vai ser repassado as 9 parcelas, ou seja, vai ser pago ao público do dia 15 de maio em diante e até mesmo o 13º. Só que para que os estados e para que os municípios possam pagar, esse recurso precisa ser repassado. Então, quer dizer que a data nós não temos, porque é a data do repasse. Precisa chegar esse dinheiro, precisa estar na conta de cada estado, de cada cidade, para que isso possa ser pago. Então, a data que todo mundo pergunta, para o público, quando é que isso vai pagar? Isso vai pagar quando chegar o dinheiro na conta. Socorro? Excelente. Então, aqui, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta pesada para o senhor, tá, doutor André? Porque é uma pergunta que não cala. Então, gente, vamos colocar aí na cabeça, ainda não tem data, mas tem tanta coisa mais importante que essa data, retroativo, 13º, as parcelas garantidas, o dinheiro já está reservado. Calma, não vamos ficar presos, porque os prefeitos atrasaram tudo, porque os dados no CNES, tem uma pessoa que perguntou que é o CNES, é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, os dados chegaram para o Ministério da Saúde tudo errado, gente. E nós não vamos... acho que são mais de 5.500 e poucos municípios, e fora as outras entidades, as outras instituições, nós temos que puxar a orelha desse prefeito que fez tudo errado, né, Anderson? Que não manteve a sua cidade organizada. 15, então, nós temos uma data aí, um marco, 15 de maio. Barroso suspendeu a medida cautelar. Tudo do serviço público, da instituição filantrópica, das instituições que atendem 60% SUS, receberão dinheiro quando o Ministério da Saúde enviar. Vai ser publicada uma portaria, só assim que a gente vai saber. Quando publicar essa portaria, vai sair tudo transparente, quanto cada município recebeu, quais as instituições que receberam. Já tem agora um vínculo com o Ministério, que se der erro, o município pode retomar esse diálogo. E o retroativo para o Ministério, para essas entidades, para essas instituições. Ok, gente? Respirem fundo, esqueçam essa data, porque o Ministério da Saúde é que vai dar essa data. Mas tem perigo de não ter esse dinheiro? Não tem perigo, o dinheiro está lá. Vamos confiar nos nossos deputados que estão fiscalizando isso. Conrado, rede privada. Privado. Antes disso, só chamar a atenção, Socorro, muita gente pôs aí no chat que não havia, talvez, entendido o público. Gente, não há uma data hoje formal. Foi isso que a gente acabou de explicar aqui. Não há uma data formal. Essa data, quem vai passar é o Ministério da Saúde. É ele que vai passar essa data de quando haverá esse repasse da União para estados e municípios. Esse recurso está garantido. É isso que a gente acabou de narrar aqui. Porém, quem vai passar essa data é o Ministério da Saúde. A gente espera que o mais breve possível. Não é isso, Socorro? Mas assim, eu agora aprendi a ter calma, porque eu também estava muito ansiosa. Mas ele agora vai fazer toda a configuração das informações, recálculos, e eu não acredito que a ministra Nízia, e agora entrou também o presidente na jogada, vão ainda adiar muito tempo, não. Vai dar tudo certo. Rede privada. Privada, 60 dias, a partir do dia 3/7, que foi a data que a ata do julgamento foi publicada. Aí depois o doutor André também corrija-me se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas 3/7, conta-se 60 dias e há uma indicação de que seja tentado fazer um acordo entre sindicato e empresa. Porém, entretanto, caso não haja esse acordo, importante a gente deixar bem claro, e aí vi um story hoje do doutor André, onde ele deixa bem claro que só faz acordo com a assembleia do sindicato
que vai dar esse aval para esse acordo ou não, importância de fortalecer os sindicatos também. Então, 60 dias a partir do dia 3/7. Se não houver acordo, e aí a gente tem que pensar que tem duas partes. Se uma não quiser, não há acordo. Se não houver acordo, paga-se o que está previsto na lei. Socorro. Doutor André, quando estava lá o STF com aqueles julgamentos quase matando a gente do coração, eu até esqueci do significado daquele julgamento. Aí, de repente, começou, não, mas o mérito ainda não foi julgado, foi só a medida cautelar. Eu queria que o senhor falasse para a gente, e o pessoal, vamos chamando as pessoas aí, e ficar ansiosos, não que nós vamos responder, vamos falar de negociação com o Anderson também, né, que isso tem muito a ver com os sindicatos, mas fala um pouco, doutor André, para nós, porque o pessoal fica assim, o STF está legislando no país, o STF... Gente, vamos ter calma, porque há um equilíbrio, viu? Estão buscando a harmonia novamente dos três poderes, não é hora de brigar, né? O STF, ele tem esse direito de opinar nas leis, buscando a constitucionalidade, né, doutor André? A segurança jurídica, os impactos fiscais das leis. Então, eu queria que o senhor nos falasse assim, esse último acontecimento que nos prejudicou um pouco, qual que é a sua visão enquanto uma pessoa da lei? Bom, vamos lá. O que acontece? E talvez de onde esteja a grande celeuma. Quando a lei do piso ela foi editada, ela realmente tem algumas situações que comportam interpretação. Então, no momento em que ela não atrela valor de piso a uma determinada carga, ela abre espaço para que interpretações aconteçam. O Supremo Tribunal Federal, por que ele é um legislador negativo? Porque ele é a corte que faz a compatibilidade de todas as leis com a Constituição. Ele analisa se a lei é constitucional ou inconstitucional, porque a Constituição está no topo da pirâmide jurídica. Quando houve o questionamento se o piso da enfermagem é ou não é constitucional, o STF não tem como dizer que ele não é constitucional, porque existe uma previsão na Constituição que fala exatamente sobre o piso. E existe também, dentro dessa previsão, lá a obrigação da União de fazer o repasse para a complementação do piso. Então, dizer que é inconstitucional, o STF não poderia dizer. Tanto que não teve nenhum voto pela inconstitucionalidade da norma. Esse é o ponto importante. Dos 10 votos, os 10 foram pela constitucionalidade. O piso é constitucional. Só que aí o que acontece? Dentro desse jogo de poderes, é o que a gente chama no direito de freios e contrapesos. Cada um dos poderes ele tem a função de limitar os outros dois poderes. Então, como o legislativo ele editou uma norma que comporta a interpretação, o STF avançou de ser um legislador negativo para se tornar um legislador positivo. É aí que dizem que o STF está legislando. É quando ele passa a estabelecer regras não existentes na norma. Então, a lei não atrela a carga horária, mas tem que haver alguma carga horária. Então, quem tem lá um vínculo de 20 horas vai receber a mesma coisa que quem tem o de 40, ou quem tem o de 36, ou quem tem o de 30. O que isso ia fazer? Isso ia gerar no Brasil uma panaceia de ações, diversas ações. Cada juiz do trabalho ia ter um entendimento. E isso ia chegar no STF de novo, porque é natural, ele converge. Então, ele é órgão de convergência regimental. Todos os processos iam chegar nele. Então, o que foi que ele tentou estabelecer algumas regras que não estão na lei. Porque se a lei dissesse o piso é para 30 horas, o problema estava resolvido. Ele não resolvido. Tinha o piso a 40, a 44, a 8 diárias. Não tinha o que fazer. Mas como havia essa possibilidade, ele avançou. A meu ver, em alguns momentos, ele avançou até demais. Então, depois a gente vai falar da ata que foi publicada hoje, foi publicada a ata da sessão de julgamento.
Num primeiro momento, eles fizeram, em vez de publicar o voto vencedor, o voto, eles publicaram a liminar lá concedida pelo ministro Barroso no dia 15 de maio, que gerou uma enorme confusão em quem pegou na primeira vez, depois eles tiraram e republicaram, agora está correta, está conforme a decisão, mas é exatamente isso. Então o STF acabou agindo aí. Você concorda ou discorda? Eu acho que o atrelar em algumas situações, ele acaba sendo realmente um indicador positivo, no sentido em que você não tem, por exemplo, na administração pública, eu não conheço, alguém pode dizer se tem, uma carga horária de 44 horas para profissional da saúde. Ela não existe. Talvez tenha de 40 seja muito rara, mas 44 ela efetivamente não existe. Então, você estabelecer um piso diferente do edital do concurso e da carga horária efetivamente exercida por um servidor público, eu acho que aí o Supremo ele acabou indo longe demais nessa situação. Mas é como se fosse um vício normativo, ele acabou atuando. Você concorda? Não. Eu entendo, e aí a visão pró-trabalhadora, a visão pró-enfermagem, essa norma ela nasce de profissionais que se dedicaram, que lutaram, muitos perderam a vida durante a pandemia, finalmente se reconheceu e agora vamos reconhecer com ressalvas? Não. A meu ver, da lacuna normativa deveria prevalecer a melhor interpretação para o trabalhador, que é a carga horária que ele está exercendo. Então, se ele exerce 36, o piso vai ser sobre 36. E aí, nas novas contratações, é que o empregador ele vai poder optar e estabelecer a carga horária, mas para aqueles que já estão, não. Então, é mais ou menos isso. A gente ainda tem alguns problemas com essa decisão, quando ele fala ainda em diferenças remuneratórias. Então, isso vai dar pano para manga nos tribunais. Vai ter empregador que não vai pagar sobre o base, vai pagar sobre a remuneração, dizendo que tem lá diferenças remuneratórias. Vai ter juiz entendendo para um lado, juiz entendendo para o outro. Então, o STF tem a oportunidade, aí a AGU pode manejar cargos de declaração para que o STF clareie essas questões. Eu acho que tem duas questões a serem clareadas. A primeira, quando ele fala em remuneração, ele tem que falar base, vencimento base, salário base. O termo está remuneração. Mesmo que a interpretação seja de vencimento base, remuneração é uma coisa e salário é outra. Então, essa confusão terminológica pode dar um problema. E o segundo problema, a meu ver, na administração pública, ele não pode alterar aquilo que é o edital do concurso da carga horária, previsto lá no plano de cargos e salários do município, do estado, e daí por diante. Então, são alguns retoques que a decisão precisa ter, ainda é cautelar, doutora Socorro, é exatamente isso. Então, a gente está discutindo a liminar. O mérito e nem tem data para entrar em pauta. Vai demorar para esse processo ser julgado efetivamente, que aí você vê que a liminar ela já está se procrastinando aí quase um ano de julgamento do processo liminar. Imagine o mérito, tomara que ele seja mais ampliado, que nesse meio tempo o próprio governo federal poderia encaminhar uma proposta de lei estabelecendo, regulamentando a questão da carga horária, já que parece haver uma vontade de pagar, inclusive pagar os meses que a norma estava suspensa pelo Supremo Tribunal Federal a partir de maio, de quando há parlamentar. Então é isso. São as considerações iniciais. Esse tema é muito amplo. Eu sou apaixonado por... Eu também. Aqui, doutor André, a ata foi a correção final, né, de todos os julgamentos, de todos os ministros. Viu, gente? Não mudou nada, não se preocupem. Não mudou nada. Tudo ok. É como se ele tivesse passado a limpo o texto dele do dia 3. Fica tranquilo, não tem perigo de... Ele publicou voto a voto. Ele não publicou todos juntos. Ele primeiro publicou a ata e só publicou o primeiro voto, que foi o voto do Barroso. Aí deu a entender que poderia haver alguma modificação de entendimento. Aí depois ele retirou isso do ar e publicou todos os votos. Então, todas as ponderações estão na ata, que é assim que tem que ser, essa é a técnica legislativa. Tranquilo. E aí, gente, foi então da ata que eles queriam saber. Agora, eu estou um pouco tranquila, sabe, doutor André, meu colega Anderson, meu colega Conrado?
quando o pessoal está numa dúvida com esse negócio de 12 por 36, a minha voz está cortando? Minha voz está cortando? Estou te ouvindo. Tá, não? Não. Ele coloca assim, 8 horas diárias ou 44 horas. Então, não tem 44 horas no serviço público. Então, a referência vai ser 40 horas, porque ele põe 8 horas diárias, que geralmente é o que o profissional trabalha, né? Por exemplo, estratégia de saúde da família, 8 horas diárias. Mas mesmo quem faz plantão, se o concurso dele é 40 horas, não importa se ele faz 12 por 36, é o cumulativo de horas que ele vai trabalhar ao longo do mês. Fechou 40 horas, vai ser a carga horária de 40. Agora, nós não podemos passar assim, falar que é mentira, que não é. Vai haver, e isso já sempre existiu jurisprudência para isso, o doutor André pode confirmar, vai haver a proporcionalidade. Então, serviço público, aquele concursado, efetivo, estatutário, 40 horas vai ser o piso fechado. O máximo do piso é o que se está esperando. O vencimento básico vai ser o 4.750 para enfermeiro, e aí vem as proporcionalidades de 30, 36 para baixo. Nós queríamos para cima, mas nós não vamos mentir que isso não vai acontecer. Agora, mas e quem ganha, já trabalha 30 horas e já ganha mais do que a proporcionalidade? Não vai alterar a vida dele. Isso nós temos que ter, não sofram com isso, porque por enquanto vai mudar. Agora, o que eu já estou batalhando, sabe, Anderson e Conrado e doutor André, com a enfermagem? Ontem eu estava conversando com o vereador de Itabira. Itabira tem condições de lá no município aplicar as 30 horas e dar o piso total. A guerra agora vai ser nos municípios. Trabalhar 30 horas nos municípios. Nós sabemos que várias cidades aí já fazem 30 horas. Então, nós estamos, os sindicatos, os próprios profissionais, não tem sentido quem já faz 30 horas, o município todo, fazer proporcionalidade. A maior carga horária é 30, já coloca esse piso aí. Mas, como o doutor André falou, muitas judicializações, muitas jurisprudências podem surgir desse piso, porque na Bahia não tem 40 horas, é o que o doutor André falou, Daniele. Provavelmente embargos surgirão junto ao STF para explicar essa carga horária que ele fez. Que, o doutor André, sem mentira nenhuma, para mim isso foi para favorecer a rede privada. Né? Porque, né, Anderson, já está até rindo aí. É lógico, porque se ele fecha uma carga horária diferente, olha, essas operadoras de saúde, não vamos falar nome, ia pegar esse STF aí de jeito e não ia passar nada. Então, ele já colocou 40 horas para servir a rede pública, 44 horas para trabalhar lá a rede privada. E aí, deixa eu ver, o doutor André, eu vou só falar o seguinte, o STF fez alguma coisa que errada, é diferente, é errado de não agradar a gente. Na minha cabeça ele não fez, não. Ele encontrou lacuna, ponto, fechou. Ó, esse processo, o que aconteceu, se chama no direito de ativismo judicial. É quando ele passa a se tornar um legislador positivo. Isso não é novidade. O STF tem 20 anos que está com ativismo judicial e é um fenômeno mundial das cortes constitucionais. Não dá para dizer que só acontece no Brasil, não. Isso começou a acontecer lá atrás, quando o STF autorizou pesquisa com células-tronco embrionária, quando o STF autorizou aborto de feto anencefálico, quando o STF autorizou casamento de pessoas do mesmo sexo, ele legislou positivamente. Mas, veja, foram decisões que nos agradaram, na maioria das vezes. Então, decisões corretas, coerentes. Essa decisão, a meu ver, é uma decisão que mereceria retoques, mas não é algo
que o STF não está acostumado a fazer. E ele está. E ele tem hipertrofiado no Brasil e no mundo muito. E isso é uma questão que hoje está sendo debatida globalmente dessa legislação positiva vindo do Poder Judiciário. Mas que isso já acontecia, não foi inaugurado no piso da enfermagem e, infelizmente, em muitas situações, continuará acontecendo. Eu vou passar a bola agora para Anderson, mas hoje eu quero só ratificar, porque Anderson, eu queria antes que você falasse um pouco dessa questão, que o Conrado já falou da rede privada, que já está lá, o piso daqui 60 dias tem que ter negociação, carga horária, né? Funciona na mesma coisa, 8 horas diária ou 44 horas. Gente, piso enquanto vencimento básico. Todas as gratificações têm que partir daqui, ó. Gratificações, né, que você já tem no seu velho salário, serão também as mesmas que deverão partir daqui. Plano de cargos e vencimentos vai depender muito do município. O prefeito já vai ter que pensar, na hora que ele fizer o projeto de lei para o novo salário, ele já tem que caminhar com projetos, né, meus colegas, se eu estiver errado, me falem, envolvendo já esse plano de cargos e salários para os aposentados, para as progressões de carreira. Então, isso tudo agora vai caminhar muito lá dentro do executivo, do legislativo, né? Acredito que a Procuradoria dos municípios já estão pensando nisso. Então, nós vamos ter 60 dias a partir do dia 3/7. Agora, uma outra coisa, gente, quando vocês falam 12/36, na minha cabeça vem tantas escalas com formato 12/36, ó, eu posso trabalhar assim, segunda, quarta, sexta, terça e quinta. Eu posso trabalhar segunda, quarta, sexta, domingo. Vai depender da sua carga horária. Não é o 12/36. O 12/36 é uma estratégia de dividir a carga horária. Eu posso trabalhar 8 horas... Só uma ponte, só um pedacinho disso aí, que a gente tem súmulas em Minas Gerais que já determinou já que 12/36 é 44 horas semanais. Então não dá para descaracterizar igual o pessoal quer descaracterizar, não. Às vezes o doutor está acostumado que em São Paulo ainda se usa algumas regras lá que não mas aqui em Minas Gerais tem súmulas já e é garantido. 12/36. Mas eu quis dizer assim, Anderson, por exemplo, eu já trabalhei em escala 12/36, mas eu não era 44 horas, eu era 12/36 fazendo segunda, quarta e sexta, terça e quinta. Eu tinha semana de um jeito, semana de outro. Agora, eu posso ter dia sim, dia não, que aí já fecha, né? Agora, tem escalas que são 8 horas diárias, né? Tem outras situações que eu posso ter 8 horas mais 48 minutos, né? Mas nós já temos uma legislação na área de saúde. Então, falar aí com o senhor, doutor André, olha aí. Então, o que nós temos que pôr na cabeça, né, Anderson? Eu queria que você nos ajudasse, 44, 40, 36, 30, né? Porque tem gente que tem 30 horas e faz plantão. Então, eu acho que o nosso colega tem que colocar a carga horária dele, que está no contrato de trabalho dele. Nós já espalhamos aí valores proporcionais, né? Conrado, você trabalha 12 por quanto? Na verdade, a minha escala é 8 horas diárias, socorro? Aí, tá vendo? 8 horas tá. Então, Conrado, você já recebe mais que eu piso, vou te pôr apertado aí. O básico. Por conta do plano de cargo e de carreira, mas do cargo que eu estou como servidor público, o nível 1A é abaixo. Então, assim que o plano de cargo de carreira for então também revisto, entendo que sobe todos os níveis. E é bom até a gente dizer que o prazo para que os planos de cargos que os planos de cargos fossem então também revisto
é dezembro do ano passado. Isso está lá no artigo 198 da Constituição também federal. Só que nesse imbróglio todo jurídico, que o piso se manteve, então, também suspenso, a lei do piso estava, então, também suspensa, acabou que estava suspenso também, entre aspas, esse trecho. Mas o prazo então, nós temos um prazo previsto, que era dezembro do ano passado, para que todos os planos de carreira fossem, então, também revistos. Socorro. Mas por que eu te perguntei isso, tá? É porque nós que não vamos ter alteração, temos que ficar felizes pelos colegas que, na sua grande maioria, mesmo com essa notícia não sendo a melhor, nós teremos um grande número de colegas que serão beneficiados. Gente, ontem eu estive em Betim, doutor André. Anderson estava lá comigo. Conrado, auxiliar de enfermagem, pasmem, tá, gente? Tem o vencimento básico dele, R$ 900. Isso é um ultraje. Então, e outra coisa, teve alguém aí que falou que a gente estava defendendo o STF. Não estamos, não, gente. Nós estamos analisando o contexto judiciário. Ninguém defende ninguém aqui, não. Eu só defendo a enfermagem. E os bons que estão aqui comigo, né? Diz que assim, perto dos bons, a gente fica melhor ainda. Então, nós temos que entender, gente, que num acordo coletivo em torno de um piso, nem todo mundo vai ficar satisfeito, não. Cada um quer ganhar mais que o outro, e ninguém nunca está satisfeito. Agora, vamos pensar assim, tem muito colega nosso que tem vencimento básico, R$ 900, R$ 1.000. Esses vão ganhar, vão sair dessa miséria salarial, e nós ainda temos muitas questões para lutar ainda. A luta por 30 horas não se perdeu, né? Nós vamos falar, e depois eu vou pedir, doutor André, para falar para nós sobre o reajuste anual, como que o senhor vê isso. Anderson, fala aí, meu filho, porque esse Brasil vai precisar dos sindicatos mais do que nunca, e aqui publicamente eu quero dizer que o sistema COFEM, o Corém Minas aqui hoje representado, está do lado do sindicato, apoiando. Agora, turma, Corém não pode chamar greve, Corém não pode chamar paralisação, Corém tem que dar suporte moral para o movimento de vocês. E o que é isso? Nós estamos junto com a enfermagem. Ela decidiu isso, nós estamos atrás dela. Vai lá, Anderson. É isso aí, pessoal. Boa noite novamente a todos, né? Tem algumas coisas que a gente tem que entender como que funciona, né? Como que a enfermagem é grande e só nós não conseguimos ver isso, esse tamanho, né? O Barroso, né, e o Gilmar Mendes são dois desafetos publicamente. Quem não se lembra daquela cena bizarra deles, de um xingando o outro? Então, assim, é algo, e os dois a enfermagem conseguiu unir esses dois. Então, assim, o negócio é tão grande nos bastidores ali, que é algo que a gente poderia imaginar que é a mesma coisa de juntar um corintiano e um palmeirense, que não vai dar certo nunca. Porque eles são desafetos publicamente. Agora, por que isso? Porque existe o lobby realmente do setor privado que está lá, não é os prefeitos, né? Não são ninguém que estava lá, é simplesmente do setor privado, né? E o que vem acontecendo, né? A gente tem uma questão dos acordos, né? Anderson, deixa eu te interromper um pouquinho. Eu vou voltar numa colega nossa aqui que passou. Eu não sei como é que ela chama, é Kamadig, sei lá. Absurdo, Corema, ao invés de lutar com a gente, defende a bandidagem. Vou te colocar na geladeira, porque onde já se viu você, numa live séria dessa, você colocar isso? Eu não concordo com o que você falou. Nós estamos aqui para defender a enfermagem, esclarecendo a enfermagem, colocando para vocês as melhores informações. Não vamos dizer, um falou aqui, colocar proporcionalidade para baixo. Não fui eu queria que ela fosse para cima. Agora, eu vou falar uma
verdade aqui para a enfermagem, Anderson. Eu acho que um ia matar o outro se 20 horas ganhasse o mesmo tanto que 40. Não ia precisar de governo, não ia precisar de STF, a própria enfermagem ia matar um ao outro. Então, o que nós estamos falando aqui, gente, é que nós queremos esclarecer tudo e deixar claro para vocês. Nós não vamos deixar isso em brancas nuvens. Nós estamos falando de um momento agora. Tem como mudar isso agora? Não. É lá no mérito, é na luta sindical, é nas questões judiciais. Vocês não... O Anderson falou aí, os bastidores, você não sabe. Eu estava numa reunião, doutor André, em que uma deputada, que cada vez eu admiro mais, teve um enfrentamento com o governo, que eu falei, da base do governo, outros também. Então, preste atenção, gente, vai ter luta. Agora, nesse momento, nós temos que adequar, e eu quero que Anderson fale, porque a rede privada precisa de proteção, Anderson, porque a rede privada está com medo. Que negociação é essa? Fala para nós. E é importante realmente tocar nesse tema, porque realmente ainda há pouco passou alguém falando que os sindicatos de Minas recebem dinheiro para ficar do lado do patronal. Olha, toda a nossa negociação é pública, né? Inclusive, e hoje, além de ser pública, a gente estamos levando ela para a mesa do Ministério do Trabalho, do Emprego e do Ministério Público. Então, assim, se esses dois órgãos não trazem, né, e esses ministérios que estão lá, eles olham toda a conduta do sindicato, eles olham todos os acordos que são feitos. Todos os acordos que são feitos são passados pelo Ministério, e algumas cláusulas que já tentaram colocar, né, via patronal, eles são barrados lá. Então, assim, a gente tem que começar também a entender, nós, enfermagem, né, que as pessoas estão à frente aqui, né, todo o campo é aberto para estar lá. Então, assim, e o que é importante daqui para frente a gente pensar? Beleza, o sindicato vai negociar, vai. A minha empresa já foi notificada? Olha, possivelmente não, para os acordos. Estamos notificando todo mundo. A gente estamos indo via patronal, que é um sindicato que representa grande parte de Minas Gerais, mas ele está endurecendo. A gente sabe muito bem, a gente não tem problema de falar aqui, a gente entende que quem manda no sindicato aqui, que tem a maior fatia, é o sindicato, é a Unimed. Então, a gente entende isso tudo. Mas só que o que a gente estamos fazendo? Nós estamos falando de 853 municípios, que todo município tem um hospital. Beleza, então o que nós estamos fazendo? Vamos começar a notificar todos, né? Que vai mandar 100, 200, 300 notificações para chamar eles para apresentar propostas. Nós, sindicato, não queremos colocar propostas para eles. Por que a gente fala isso? Porque simplesmente a gente não pode falar para o hospital como que ele vai poder pagar o piso. Né? E muita gente fala assim, mas ele não precisa fazer acordo, não. Se a gente não fizer acordo aí, a partir de 60 dias, a lei tem que pagar na sua integralidade o piso. Bom se fosse assim, né, gente? Mas não é assim. E o que a gente tem que ficar atento? É saber, notificar, informar o sindicato, não, a minha instituição lá, o e-mail lá é privado, o e-mail lá é tal, porque a gente tem uma série de dificuldades, que os e-mails que a gente tem e que os hospitais deixam, né, e muitas das vezes no seu site, eles são de uma forma errônea, né, ou sabe-se lá, né, por quê, né, ou realmente não tem uma atualização constante, para nos ajudar a fazer isso. Outra coisa que nós temos que ficar atento, né, que também está falando na própria decisão, me corrija se eu estiver errado, viu, doutor, que os acordos coletivos, os acordos individuais de redução de carga horária não pode ser feito. Esses acordos têm que ser feitos através de sindicatos. Então, assim, temos que estar atendendo. O patrão está mandando assinar um negócio aqui, empresa, manda para nós, gente. Manda para nós que a gente olha para ver o que... Assina sem entendimento jurídico. Mesmo que a gente saiba que lá na frente a gente consegue realmente revogar anular esse contrato, né? Só que a gente entende que é muito mais fácil nós conseguir não assinar isso e ir da forma mais correta e passar a acreditar um pouco mais no sindicato, né? E nas federações, que grande parte hoje não tem, e o sindicato e os técnicos são os que mais sofrem nesse momento. Porque nós temos uma gama de cidades que não tem sindicato que representa os técnicos.
em tese, né? Ontem eu falei numa live que eu estava que temos sim o Sindicato dos Técnicos, que é o Sintra Saúde, que é o nosso amigo Daniel, e onde o Sintra Saúde não pegue também, nós temos a federação, que é um papel da federação também, estadual, onde não tem sindicato, atuar também e fazer esses acordos. Agora, precisa que o profissional, ele também nos procura. Anderson, eu sei que você não é um sindicato dos técnicos, mas eu estou aqui em tal cidade, tem como passar o telefone do sindicato que possa ser? Na hora eu mando. Então, assim, Isso. essa rede que nós precisamos, né? Então, assim, os dias não são úteis, eles são dias corridos, são 60 dias corridos, né? Não vai se receber em agosto, né? Provavelmente vai se receber em setembro, né? Porque são 60 dias para começar a valer, mas você recebe mesmo, 30 dias após. E o que a gente precisa entender também, olha, a minha insalubridade aqui agora é em cima do salário mínimo. Nós entendemos que agora é em cima do piso. Tem estados, né, que entendem que não, mas nós aqui em Minas Gerais entendemos e temos também uma súmula que fala sobre isso. Né? Tem uma súmula que eu não me recordo, né? Esse aí é o nosso advogado que sempre repete, mas é a súmula 17 alguma coisa lá, que eu não sei qual que fala a nossa unidade é sim em cima do piso da categoria, ou seja, por quê? É o menor salário da categoria, ou seja, o salário mínimo da categoria é o piso. Então a gente tem que ficar atento a isso e começar também a ter um diálogo maior conosco. Olha, quero me organizar aqui na minha cidade, como que a gente faz? Quero ser delegado de vocês, como que a gente faz? Porque se a gente não tiver essas pessoas para ser o nosso braço na cidade, é igual o Correio tem os fiscais aí. Nós precisamos também dos nossos delegados para dar um suporte. E aí sim as coisas vão ser mais rápidas. Né? A gente estamos aí à frente do sindicato, mas a gente precisa realmente que vocês, de fato, nos ajude a fazer toda essa fiscalização. Porque não, a gente só o sindicato, como o Corém, como qualquer outro órgão público, ele trabalha através de provocação. Se vocês não nos provocam para a gente saber o que a gente tem que olhar, o que a gente tem que fiscalizar, né? A gente também, nós também não tem como a gente saber o que está acontecendo lá. Outra coisa importante, gente, muita gente criticou muito essa lei do descanso, né? Descompressão, vamos dizer assim, né? Que é assado. Isso precisa ser feito. É uma valorização também. É uma moeda de troca também para a gente forçar também essas negociações e ficar assim de uma forma que nós continuamos negociando ali, beleza, vamos colocar a sala lá, entendeu? Mas precisa ter essa divulgação que é importante para o funcionário. E aí a gente tem mais uma moeda de troca para que a gente possa conseguir alguma coisa. Então, beleza, vamos pagar o piso ali para. A gente não tem a sala aqui por enquanto, não, mas a gente quer um prazo aí para a gente cumprir, mas vamos pagar o piso para 30 horas para todo mundo aqui, até a gente organizar. A gente tem que começar também a utilizar tudo que a gente tem. E o que a gente tem hoje é o diálogo. Então a gente precisa entender que se a gente judicializar, igual todo mundo quer que judicializa, depois de 60 dias, eu vou até deixar uma pergunta para o nosso doutor. Quanto tempo ele acha que leva para a gente judicializar Minas Gerais inteiro? Né? Diga-se passagem que a gente não pode ir coletivamente, porque a gente não sabe quem pagou e quem não pagou. Então, por isso que a gente entende que uma negociação, não em valores, mas em tempo para essa implementação, é muito mais importante, de repente, do que uma demanda aí que deva demorar, eu acredito que no mínimo 3 anos para ser um positivo aí, vamos dizer assim, mas eu acredito que deva levar muito mais. Ó, eu estava aqui tentando achar, mas não consegui. Quando a gente pega a lei da insalubridade, Conrado me ajuda, doutor André, o Anderson fala do entendimento, mas a lei fala da insalubridade em cima do salário mínimo, não do salário, né, doutor André? É o salário mínimo do país, assim. Isso é um ponto interessante, que Minas é vanguarda. Minas tem uma interpretação melhor do que o resto do Brasil, porque a interpretação do TST, infelizmente, não é essa. Tem gente que recebe o salário mínimo, a insalubridade em cima do salário mínimo, porque é isso que a lei hoje, para o restante do Brasil, os outros tribunais entendem, e tem gente que recebe em cima do base, já recebe.
sei lá, recebe 2.000 de base e 3 de insalubridade em cima do base. O que que acontece? Em cima do base, vai receber em cima do base reajustado pelo piso, porque não pode haver uma alteração contratual, então ele não pode mudar a base de cálculo. Então, se você já recebe sobre o seu base, você continua recebendo em cima do base. Se você recebe em cima do mínimo, por lei, tirando essa súmula, que é um instrumento especial do TRT de Minas, no restante do Brasil, vai continuar recebendo em cima do salário mínimo. Infelizmente, eu também discordo. O meu raciocínio é o mesmo do Anderson, porque salário mínimo é o mínimo salário que pode ser recebido pela categoria. Então, qual é o mínimo salário que pode ser recebido pela categoria? Eu concordo com isso. Mas esse, infelizmente, não é o entendimento majoritário no Brasil. Não é. Ô, Conrado, você está vendo aí o pessoal está falando muito dessa dúvida de 12 por 36. Quem sabe você explica mais didático, porque eu já tentei de todas as formas. Tá bom. Porque 12 por 36, dia sim, dia não, 44. Tá bom. Estou trabalhando a semana toda. Mas eu posso trabalhar também 36 horas. Eu vou dar só uma palhinha antes de passar para o Conrado, só para tentar ajudar ele a ter coisa. Porque quando se fala 12 por 36, é horário ininterrupto. Quando fala 12 por 36 e tem folgas além, aí não é 12 por 36. Porque aí diminui o contrato de trabalho. E aqui em Minas também, nós temos a lei, porque a 12 por 36 cai no 210. Então, quando cai acima de 200, se joga para 220 horas. E quando você tem essas duas folgas, aí sai fora do limbo e aí não se considera realmente 44 horas, entendeu? O ponto é esse. Porque, assim, o contrato é 12 por 36. O contrato 12 por 36, ele é de assim não, por natureza. Agora, você pode ser contratado para 36 horas e trabalhar em regime de plantão de 12 horas. Isso. E aí, pode ser de 36 ou pode ser até maior do que 36. Quando a gente tem fala, aí, doutor, que é 12 por 60. Né? Então, por isso que eu acho que todo mundo devia falar assim, você conhece seu contrato de trabalho. Seu contrato é o quê? 30, 40, 44? Agora, como que você rola essa carga horária, né, Conrado? Fala aí. Socorro, é isso. Acho que isso, até fazer uma crítica quanto a isso, porque é mais uma manobra que a gente tem visto, a gente tem ouvido a classe falar. Eu tenho ouvido isso, Anderson. Me veio uma enfermeira ontem, me enviou uma mensagem tarde já da noite, solicitando até que a gente não esquecesse das empresas também privadas, no sentido de que há uma queixa, doutor André, que está sendo talvez alterada essa carga horária dessas pessoas para que possa se pagar menos, mas mantendo-se a escala natural. Então, se antes a gente estava falando que nós tínhamos outros cargos, Socorro, se antes aquele que era enfermeiro passou a ter outros nomes de cargos diversos, o que nós estamos tendo é queixas da classe, que tem vindo cada vez mais, que falam que estão vendo as suas cargas horárias mudarem, mas a escala sendo mantida. Ou seja, para que eu possa pagar menos, mas manter aquela escala como já estava. Então, teve uma fala de uma enfermeira que foi, então, fazer essa consulta e viu que a sua carga horária estava em 100 e talvez 80 horas, fazendo uma escala de 12 por 36. Se a gente fizer o cálculo, não vai dar. Né? Então, a gente vê que já é uma manobra, uma nova manobra que está sendo feita para que o piso não seja respeitado. E quero fechar a minha fala, Anderson, falando que se a súmula for a número 46 do TRT de Minas, ela fala, Socorro, que a base do cálculo do adicional da insalubridade é o salário mínimo, enquanto não sobrevier lei dispondo de forma diversa, salvo critério mais vantajoso para o profissional estabelecido em norma coletiva, condição mais benéfica ou em outra
norma aplicável. Então, se for essa súmula válida, se for essa súmula vigente, Minas Gerais, doutor André, está numa frente, então, também pioneira, Socorro. E aí a gente tem que pegar essa súmula e colocar no outdoor segunda-feira. Isso. Porque, gente, para mim é o seguinte, entendimento é muito frágil. Para mim, a lei está escrito pagamento sobre o salário mínimo do país. Agora, tem lugar que paga, né? O Corém aqui dá o exemplo. Aqui se paga insalubridade sobre o salário base, né? A gente dá o exemplo dentro da casa da enfermagem. Gente, eu vou perguntar para os três, se vocês concordarem comigo, levante a mão. A Lei 14.434 de 2022 trata o piso salarial enquanto vencimento básico. A lei, sim. Pronto. Agora, eu não sinto que vai haver qualquer, pelo menos em toda reunião que eu estou indo, e eu acredito na força dos sindicatos, ninguém vai pagar esse piso como um bolão, não. Eu vou pegar o gato miado, a insalubridade e vou somar. E não, isso não é piso. Nós não lutamos para isso. Qualquer manobra para que isso aconteça, o sindicato terá que atuar imediatamente para que isso não. Então, piso é vencimento básico. Nós não vamos voltar atrás nisso. Por isso que nós estamos mobilizados. Nós não vamos parar as mobilizações, as lutas lá no Congresso, as lutas junto às intervenções que podem acontecer. O próprio presidente da República já colocou isso. Outros julgamentos do STF definem piso salarial como vencimento básico e nós precisamos entender e não falar outra coisa. Quando o prefeito falar isso com vocês, já denuncia no Ministério Público, no Ministério do Trabalho. Os prefeitos, doutor André, têm feito uma covardia com a enfermagem. Ainda bem que a eleição está vindo aí. Não votem em prefeito que não está fazendo direito. Nós temos arma, gente, é barganha. Olha, a Federação da Santa Casa é a mesma coisa da rede pública, tá, gente? Uma coisa, tá? Vamos supor, viu, doutor André, que eu gostaria que o senhor me ajudasse nisso, e os meus colegas também. Hoje nós temos uma situação, assim, servidor público, vamos dizer, numa UPA, e vem a organização social. Nós vamos ter dois tipos de profissionais. Eu posso ter aqui um público pagando, recebendo o piso por 40 horas, dependendo, né, do contrato dele, do concurso, e pode vir uma OS aqui, trabalhando 44 horas, recebendo o piso também. Então, mas quem legisla pelo funcionário público é um sindicato. Quem legisla para a OS é outro sindicato. Então, pode ser que o funcionário público vai receber primeiro e o funcionário da OS vai receber depois, porque o que está legislando pela rede privada, que a OS é rede privada, é um prazo. A rede privada vai ter retroativo? Não. Não vai ter. Não se fala de retroativo para a rede privada. Isso tá bom, mesmo. gente? Não fique triste. Rede privada, o que você não está entendendo, amor? Fala para nós aí. Rede privada não tem retroativo. Só tem retroativo funcionário público, santas casas filantrópicos, 60% SUS, só. Esse vai retroativo a 15 de maio, 13º. A rede privada vai vir secamente recebendo piso, primeiro numa prerrogativa procedimental. Nós vamos ter que ter uma negociação. E aí, inclusive, eu queria até que o doutor André nos falasse
essa nota que foi soltada aí, né, ó, para a imprensa aí, ó, aonde eles ainda falam que querem até intervenção ou novas sugestões, estão reclamando prazo, né? O que o senhor fala para a gente? Doutor André, eu queria só para falar um negócio, que senão, às vezes passa do tema e vai ficar na dúvida. Essa questão da insalubridade, nós temos que entender que estamos falando do setor privado, porque no setor do município, né, e no estado, eles têm as leis próprias deles, né, o regimento próprio lá. Estatuto que já define, de repente, lá. Então, cabe agora essa movimentação para que esse estatuto, né, seja mudado através do projeto de lei, né, levando em consideração que antes se jogava tudo em cima do salário mínimo, que não tinha o mínimo e hoje tem. Entendeu? Só para ficar claro isso, porque senão dá a entender que todo mundo tem direito a essa acessibilidade em cima do salário, do piso salarial da enfermagem, não é. Realmente é só o setor privado. Exatamente. Em relação ao retroativo para o setor privado, a gente tem uma tese aqui de que ele teria direito no mês de agosto de 2022, porque a lei ainda não estava suspensa. Então, foi no dia 28 ou 29 a suspensão da norma no domingo, né? Dia 5/9, doutor. 5/9. 5/9. Então, mas você acredita, André, nisso? A pessoa pode até entrar na justiça, mas agora vai vir esse retroativo? Não, o que eu acho é que espontaneamente esse pagamento não vai acontecer. Como a gente fala de iniciativa privada, a administração pública ela precisa, mas a iniciativa privada ela precisa 10 vezes mais do sindicato. Por quê? Porque se ela entrar com uma reclamação trabalhista requerendo esses 30 dias, ela vai ser despedida e o prejuízo vai ser muito maior. Então, é claro que, nesse momento, está dependendo energia muito grande. Foi o que o Anderson falou, são muitos municípios, muitos estabelecimentos de saúde. É claro que todo mundo quer receber o é direito, tem que pagar, tem que receber, não tem que discutir. O que é direito tem que discutir. O que é direito não se discute. Mas, nesse momento, o mais importante é a implantação efetiva, que o piso comece a ser pago e aí se faça, sei lá, um acordo para pagar esse retroativo como um 14º salário, como um reajuste de fim de ano, algo que se possa compor para que efetivamente o pagamento aconteça. E essa nota, ela é imoral. Talvez as pessoas não tenham visto. Ela é imoral. Ela, inclusive, ela sugere uma situação que não é permitida. O que eles vão esperar? O recesso para conversar com o Supremo Tribunal Federal. Assim, é como se eles tivessem um acesso total. Assim, vamos bater um papo para mudar a decisão. Em revogação, não né? Recurso dessa decisão. Né? As decisões em matéria de ADI são irrecorríveis. Cabe à oposição de embargo-declaração. Embargo-declaração não é porque você está insatisfeito com a decisão. Embargo-declaração tem que ter omissão, obscuridade ou contradição. Eu acho que tem omissão e obscuridade na decisão, mas não em relação àquilo que eles querem e que perderam parcialmente, já que a liminar foi revogada. Então, ela é indecente, ela é imoral, ela despreza os grandes lucros das empresas que vêm batendo recordes ano a ano, os grandes conglomerados, e acabam batendo esses recordes de superávit financeiro, de lucro, de distribuição para acionistas, às custas da exploração do trabalhador. Então, isso tem que ser dito, porque aqui é quem cuida da saúde. E outra, a sociedade está ao lado dos profissionais da enfermagem. Então, assim, eu acho que isso tem que ser exposto mesmo, que essa nota ela tem que ser divulgada, ela tem que rodar, para que todo mundo saiba que estamos vigilantes, que a enfermagem está vigilante, não vai esmorecer. Se avançou muito, mas ainda há muito a se avançar. Não tem data para a portaria, mas a ministra fala todos os dias sobre isso. A portaria não saiu ainda, porque os municípios, quando ela saiu, indicando o repasse, os municípios sapatearam, disseram que era insuficiente, porque eles não fizeram o trabalho deles, de abastecer a raiz, de ter lá atualizado. Abriu-se um prazo, prestou-se assessoria, teve reuniões explicando como cadastrar, tudo que o município já devia saber, foi ensinado de novo. E esse cadastro deveria ter ocorrido, o prazo já fechou, e agora é só o prazo para a saída da portaria. O que eu imagino que vai acontecer é que já haja o repasse do retroativo referente a maio, e isso nas próximas semanas, porque ela tinha dito que queria fechar essa portaria até hoje.
no pronunciamento, provavelmente não conseguiu, porque isso é pauta positiva. Ele já disse que vai fazer. Então, até ela fazer a portaria, ela vai ser cobrada todos os dias. E ninguém gosta. Todo dia. Imagina assim, a ministra abre uma live, aí vai lá enfermagem. E a portaria, e a portaria, e a portaria, e a portaria. Ela não conseguiu fazer a portaria ainda. Então, eu acho que nos próximos dias, eu acho que a gente já esperou tanto. Foram quantas décadas de luta para se ter um piso, e agora o piso ele é real, ele vai ser pago. O melhor, me parece que o entendimento do STF é pelo base, então vai pagar em cima do base, o que é o mais importante de tudo. E a questão da carga horária é uma questão que ainda pode ser discutida, ainda pode ser aprimorada. Eu acho que ainda se pode evoluir nisso, tem o mérito do processo a se julgar. E vamos embora, vamos nessa, Anderson. Você vai ter muito trabalho agora, viu? Eu não queria estar na sua pele, não. Verdade, verdade. Agora eu vou colocar uma formiguinha não, eu vou colocar um gigante aqui nessa live aqui. Mas antes eu queria dizer assim, gente, para ficar, todo mundo fica perguntando aí a mesma coisa. Essa live vai ficar gravada, mas eu vou fazer um último resumo assim. Separa aqui, público-privado. Público aqui eu vou chamar instituições públicas dos municípios, estados, da União. Depois nós vamos colocar os filantrópicos, Santa Casa, né, que a gente está falando. Vou colocar as instituições de saúde privada que atendem 60% SUS. Só vão receber o piso quando a ministra passar o dinheiro para essas instituições. Não houve repasse para ninguém ainda. Entendeu? Tem data? Não, nós estamos esperando ela toda hora. Mas que coisa, isso é horrível. Não, a culpa é do município, que não fez o dever de casa dele há anos atrás. E teve que fazer agora. E tem município pequeno que o prefeito, a procuradoria, não sabe nem fazer isso direito. Então vamos ter calma, vamos ter calma. Vocês estão garantidos, inclusive, a receber retroativo a 15 de maio e 13º. Não, quando vier, vai vir aquela bolada que vocês vão gastar. É igual aqueles memes que tem aí, né? Ai, deixa ela é enfermeira com aquela bolsa cheia de cor. Fazendo assim, eu quero que vocês fiquem mais tranquilos. Mas teve gente do serviço público que não vai alterar a vida. Aconteceu isso sim, gente. Mas nós tivemos muitas pessoas, um cálculo médio aí feito por uma instituição, está falando que, com todos os problemas, 70% dos profissionais serão beneficiados, mesmo antes da gente ainda lutar por correções, como o doutor André falou, como o Anderson falou, como o Conrado falou. Agora, aqui eu estou privado. Rede privada. Nós temos a intervenção procedimental de que deve haver negociação antes. Eles sabem, aí antes eu já vou pôr você no fogo. Sindicato não vai abrir mão do mínimo necessário, que é o nosso piso, como o Barroso deixou. Não vai ter nada de negociação para baixo. Agora tem uma outra coisa, gente. Quem decide a negociação é o trabalhador. Então, se eu tenho 100 pessoas numa empresa, 20 são sindicalizadas, e o quórum estiver lá dentro do sindicato, essas 20 pessoas vão decidir por 100. Então, se a rede privada vai precisar, igual o doutor André falou, da intervenção do sindicato, busquem os sindicatos, façam a filiação no sindicato, depois xinga o sindicato, depois. Se for para brigar com antes, não é agora, é depois. Né? Nós temos pessoas lutando por nós. O sistema COFEM vai apoiar vocês juridicamente. Nós estamos já com Operação Piso Salarial, com foco, só um minutinho antes, com foco nessas demissões de técnico, nessas contratações de técnicos indevidamente, escolas que não têm direito de fazer o itinerário, Conrado, para técnico, já estão sendo assediadas por aquele grande hospital que chegou aí na sua cidade.
né? Você acredita, André? O hospital, antigamente era a escola que procurava o hospital. Agora, o hospital que está procurando a escola buscando o auxiliar, mesmo antes dele sair, para já contratar. Porém, vai entrar com coisas assim, ó, hoje eu tive reunião com o nosso jurídico. Agora, essas peculiaridades do estatutário, dos planos de cargo, isso tem que ser muito lá no âmbito das prefeituras, do Estado, da União. Agora, todas as benfeitorias, as vantagens, tem uma colega nossa, Zara, falando aí, tudo agora, gente, é em cima do vencimento básico novo, que é o piso salarial da Lei 14.434. Se não vier assim, está errado, né, doutor André? Sim, é exatamente isso. E essa implementação, eles vão sapatear, vão espernear, mas a implementação ela vai acontecer. É claro, é gradual, opa, caiu aqui. Acho que foi o pessoal lá da Confederação que não está gostando. Me derrubaram na live. Esse ajuste, a gente entende a ansiedade de todo mundo, tá todo mundo ansioso, porque ninguém aguenta mais, nem a gente aguenta mais. Tá falando a mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu tento responder as perguntas nas caixinhas, mas às vezes eu abro, são 1000 perguntas. Aí você não consegue responder, aí você fica chateado que não conseguiu dar conta. Mas o piso, ele vai ser pago. Ele vai ser pago e vai ser pago sobre o base, com as gratificações incidindo em cima dele, os adicionais, aquilo que a pessoa já recebe e daí por diante. Ô, Rúbia, tem uma colega minha aí que está assim, deixa os meninos falar, Maria do Socorro, falar, Socorro. Não, os meninos aqui me amam, me deixam falar, tá, Rúbia? Fica aí, você vai ouvir só coisa boa. Eu estou aqui com 3 homens maravilhosos que me dão o direito de fala. Anderson, estão querendo que você fale. E, Rúbia, beijão para você. Eu queria apresentar um problema que nós temos, né, que é dentro da assistência, né, da assistência social. Tem enfermeiros também e não foram contemplados de maneira nenhuma. Então, assim, é um problema sério que a gente tem, que passou desapercebido. Ou seja, aquela ILPI que está lá, né, infelizmente todo mundo aqui é contra, faz parte da luta manicomial, mas a gente sabe que existe as clínicas de recuperação. Tem enfermeiro, tem técnico. Então, como que vai ser pago isso? Então, assim, e essa falha nós entendemos que foi dos prefeitos, que tem convênio com os prefeitos, com as prefeituras, né? É fundamental ainda para o funcionamento, né? A gente pega aí a São Vicente de Paulo, por exemplo, que tem várias em Minas Gerais, e grande, né? A da minha cidade mesmo, ela deve ter em torno dos 400, 500 funcionários, né? Dentro da enfermagem deve ter em torno de 200. Então, como que vai ser feito isso? Então, a gente tem que entender todo esse mecanismo também e ver que ainda temos muito problema para frente a ser resolvido. Em relação aos consórcios, que muita gente está perguntando ali, a gente entende, e aí já acho que é uma parte muito mais jurídica do que sindical, mas eu, enquanto sindicato, entendemos que o consórcio que rege, né, o que acontece? A gente fala assim, mas é por regime de contratação? É por CLT, mas lá na filantropia, lá é regime de contratação também para o CLT e eles vão ter direito retroativo. Só que o consórcio em si, ele já tem um valor fechado com a prefeitura, por isso ele não consegue mexer nisso nesse momento. Então, por isso que não há retroativo. Então, eu entendo que vai ser todo tratado como realmente CLT, né? Pode ser que mude alguma coisa, pode ser que mude, mas até então, né, ele é um trabalhador CLT e eu acredito que não tenha retroativo. Entendimento nosso, que também não está fechado. É tudo muito novo ainda, né? Quando eu tenho que falar, mas que dia que vai cair o piso? Ontem acabou de fechar a questão dos quinés, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de calma até para a gente entender e trazer a informação correta, né? O consórcio, hoje a gente entende que é dessa forma, mas amanhã pode mudar o entendimento, porque ele faz parte do município, então acaba sendo um dinheiro que vem. Pode ser, mas por enquanto a gente não consegue ver nada dessa forma, né? E a gente tem que começar também a entender também que a enfermagem ela tem tudo quanto é lugar. E essa questão da assistência social, isso nos deixa muito preocupados, né? Porque são 5.000 instituições em todo o Brasil, né?
e só 1.200 foram contempladas com algum tipo de auxílio para esse fim, né? E o restante, vão mandar os enfermeiros embora? Vai fechar? Como que vai ser? Porque a gente sabe que realmente é uma dificuldade. Tem 2, 3, mas são 2, 3 profissionais que estão ali que levam o sustento de casa, né? E Patinga realmente tem uma região que tem muita instituições de longa permanência, muito parte social ali, que tem enfermeiro. Então a gente tem que começar a entender também essas questões. Volto a dizer, perguntaram para nós, ali a Socorro também perguntou, o salário que a gente vai bater é o 4.750, não tem como negociar abaixo. Se algum sindicato da sua região negociou isso abaixo, faz denúncia do Ministério Público, faz denúncia do Ministério do Trabalho, para a gente verificar o que houve com esse acordo aí. Os nossos acordos vão ser todos passados pelo Ministério, a gente coloca todos os nossos sites, então todo mundo vai ter acesso a ele. É público e está lá, você pode imprimir, pode levar para qualquer advogado olhar. Mas, assim, é o valor que a gente vai bater na tecla, é 4.750 pela 30 horas para esses acordos. Não tem como ser menos, gente. Isso aí até porque eu sou seletista, né? Eu não vou querer jogar contra eu mesmo, né? Isso é muito importante, Anderson, porque eu recebo também, quando a gente abre caixinha de pergunta, muita questão sobre isso. E o sindicato vai negociar, pessoal. O sindicato, eteriamente, ele não existe. O sindicato é o conjunto dos trabalhadores. Então, o presidente do sindicato não assina um acordo coletivo do jeito que ele quer. Ele vai apresentar o acordo, vai ter uma contraproposta, aquilo ali é negociado, tem uma mesa de negociação, e aí, quando se chega, se leva para a Assembleia, e a Assembleia do sindicato ela tem que aprovar. Então, assim, se você gosta do seu sindicato, maravilha, você tem que estar perto. Agora, se você não gosta, você tem que estar mais perto ainda, porque você vai fazer a fiscalização daquilo que está acontecendo. Então, é muito importante que você esteja próximo ao sindicato, que você acompanhe, que você fiscalize, que você cobre, mas que você também contribua. Por quê? Porque antigamente havia contribuição sindical obrigatória, que os sindicatos tinham uma fonte de custeio. E é caro fazer esse trabalho. É você viajar, é ir para a base, é fazer manifestação, é fazer reunião, é ter carro, combustível. Não é barato. Então, essa luta, toda a luta que foi empreendida para que o piso acontecesse, foi uma luta que custou muito caro. Então, mas se chegou, se atingiu aquele objetivo. Então, se aproxime do sindicato, que é muito importante em todas as cidades. Eu, às vezes, recebo mensagem, o presidente do meu sindicato de tal lugar, não confio. Então, se você não confia, você tem que fiscalizar mais ainda. Você tem que estar próximo. E as pessoas fazem um movimento contrário, que é o movimento de distanciamento. Quando o movimento tem que ser um movimento de aproximação para se construir, e na próxima eleição, se não está bom, elege outra diretoria, monta uma chapa de oposição. Vamos fazer isso de maneira democrática para melhorar os direitos dos profissionais da enfermagem. Então, acho que isso aí é muito importante. E ó, eu quero dizer que até agora estava batendo mais de 1.000 pessoas. Doutora Socorro, sexta-noite, daqui a pouco vão ser 9 da noite e o pessoal ainda está aqui. Que maravilha. E ó, para mim, 12 por 36 são 44 horas também, viu? Tem que receber o piso, não tem conversa. Gente, eu vou falar o seguinte, é lógico que a gente não consegue esgotar a ansiedade. Eu vou passar agora assim, para cada um uma pergunta final, nós vamos ter que encerrar. Gente, se deixar, eles me conhecem, eu ficaria aqui horas e horas falando, né? Então, mas assim, a gente tem que só falar o seguinte, piso é lei, é constitucional, não está do jeito que a gente quer, mas ele vai acontecer e nós vamos ter muita ainda luta pela frente. 30 horas, uma questão que eu vou deixar para o doutor André, nós vamos ter ainda aposentadoria especial, nós vamos ter ainda a questão da insalubridade, que enquanto nós aqui, elite da enfermagem, estamos discutindo sobre qual salário que eu vou ter percentual de insalubridade, nós temos cidades aí que nem insalubridade paga. E eu quero falar assim, isso para mim é uma fraude da prefeitura, uma falta de respeito, né? A Mari, a gente passou aí, falou que lá no Quinés ela está cadastrada como 12 horas. Vocês não estão
imaginando o tanto de erro que tem, prefeitos usando auxiliares, trabalhando como técnico, e agora não está tendo como resolver o problema, que o Brasil caminha na contramão da coisa certa, gente. E nós estamos agora tendo a oportunidade de ajustar muita coisa. Conrado, você é muito próximo de mim no Corém aqui. Eu vou fazer a pergunta para você, que passou por aí. A instituição pode substituir técnico por auxiliar de maneira indiscriminada, aleatoriamente? Não pode, Socorro. A gente tem uma lei, né, que é a Lei 7498, é uma lei já federal, de pelo menos aí 37 anos que essa lei existe. Então, não foi ontem, não foi anteontem. Então, 37 anos que essa lei existe e que ela prevê quem são os profissionais de enfermagem e as suas atribuições. E lá está muito bem descrito o que eu tenho que fazer para ser enfermeiro e o que eu posso fazer sendo enfermeiro. O que eu preciso fazer para ser técnico de enfermagem e o que eu posso fazer sendo técnico de enfermagem. Vez ou outra, eu como enfermeiro, eu posso até substituir um técnico ali no meu dia a dia, o plantão. Isso não pode ser rotina, eu não posso entrar numa escala, porque eu não tenho curso técnico, por exemplo. Isso vale para os outros cargos também. Isso tem se dado muito, a gente tem ouvido falar isso cada vez mais, inclusive de pessoas que nem curso têm, pessoas que cuidam de idosos, com todo respeito a essa classe também, que é uma classe justa, digna, mas existe uma lei que diz que a atividade de enfermagem é privativa aos profissionais de enfermagem. E cada categoria dentro da sua atribuição. Não posso correr fora disso. Deixa eu só pontuar mais 2 pontos, Socorro, que eu vi que muita gente perguntou. E está aqui também, muita gente falou assim, pergunta para o André, pergunta para o André. Eu vou perguntar a pergunta aqui que o WhatsApp bombou. Então você já manda para todo mundo aí que eu vou perguntar uma pergunta aqui para o André ainda, Socorro, para a gente fechar. Eu sei que você quer fechar. Gente, a base de dados QNES não é base de dados para o seu pagamento. A base de dados para o seu pagamento se chama carteira de trabalho, contrato de trabalho. QNES, Boa, eu vou te ser aqui sincero, Socorro. Eu não estava até o mês passado na base QNES do meu estado. Então, assim, estou aqui falando e estou falando de forma pública, isso eu não estava. E então, não é base de dados para o seu pagamento, mas é base de dados para que o município, para o estado, QNES e RAIS possam fazer o cálculo de quanto esse município e quanto esse estado vai receber. Mas se o seu dado não está no QNES, ou se ele está de forma talvez um outro dado, isso não é culpa sua. Isso não é culpa do profissional de enfermagem, o erro ou a falha de um dado errado ou até mesmo nem estar na base de dados, Socorro. Para poder fechar também, muita gente perguntou aí no chat, como que ficam as empresas home care? Home care e qualquer empresa privada, um clube, um shopping, qualquer empresa privada paga o piso, desde que tenha-se a carteira assinada. A partir daquele momento que eu não tenho carteira assinada, eu estou tratando da informalidade, que é um outro tema que cabe uma live desse tamanho que a gente fez até aqui, que é a informalidade de quem atua na home care. Plantões baixíssimos, R$80 o plantão, 90. Eu sei que é um tema sensível. A gente podia até, Socorro, fica aqui um pedido até meu para a gente poder fazer uma live como essa, para a gente falar exatamente sobre esse assunto, porque tem muita gente pedindo socorro, não somente para o piso, mas para coisas básicas de quem está lá tendo que assumir plantão que paga 100, 120. E para poder fechar, doutor André, muita gente perguntando aqui, saiu hoje uma fala que são 60 dias úteis ou são 60 dias corridos a partir do dia 3/7 para o privado. E eu vou passar, Socorro, de forma bem rápida. Público. Quando que vai pagar o público? E aí fica salva essa live, né? Quando que vai pagar o público? Quando o Ministério da Saúde fizer o repasse para que
estados e municípios paguem o piso. Vamos cobrar do Ministério da Saúde. Se todo mundo que veio aqui nessa agora live cobrar, mandar uma mensagem para quem tem que ter essa mensagem, já está ótimo. Vamos cobrar de quem tem que fazer esse repasse. Eu acredito que deve ser feito por esses dias também, doutor André. Então, penso eu, Socorro, que se isso for feito até na próxima semana, que vai dar ali por volta do dia 14, sexta-feira que vem, dá tempo desse dinheiro cair na conta e de rodar a folha de pagamento do próximo mês. Vamos torcer para que isso aconteça, tá? Privado, quando que vai pagar, Socorro? 60 dias após 3/7, tendo a indicação de um acordo entre empresa e sindicato, que a gente já deixou ponto pacífico aqui, que cabe à classe fortalecer esse sindicato, participar, estar junto, para que o acordo não seja nada menos do que o piso. E aí falei demais e passo a palavra para o doutor André, que eu perdi a conta de quantos WhatsApps chegou. Pergunta para o doutor André se são 60 dias úteis ou corridos. Aqui, Olha, doutor André, para o senhor eu quero fazer uma pergunta que também passou muito por aqui. O senhor refinar a questão das 44 horas e 40 horas e eu queria te pedir uma opinião, assim. Nós hoje estaríamos fazendo agora em agosto 1 ano de categoria recebendo o piso, né? Mas na véspera da lei ser cumprida, que era dia 5, nós recebemos toda a influência de um patronal complicado e o ministro teve que fazer, né, o que ele fez, suspendendo a lei do piso. Esse reajuste, o senhor acha que nós já... Eu acho que sim, tá? Nós já não devemos já lutar por ele já de imediato, mesmo ainda não tendo completado 1 ano, né, de piso efetivo? Acho sim. Fico feliz. Professor Conrado, eu já lhe acompanho há bastante tempo, você sabe disso. A gente troca muita ideia aí, porque às vezes um negócio acontece, a decisão, e aí o volume de informação é muito grande e a gente tem que sempre buscar as nossas referências. O professor Conrado é uma dessas que eu sempre busco quando eu estou querendo esclarecer o meu raciocínio e daí por diante. Não conheço pessoalmente, doutora Socorro eu conheço, o professor Conrado ainda não conheço, nem o nosso presidente Anderson também não conheço, quero ter oportunidade de conhecer para a gente bater um papo, porque essa live está uma delícia. Eu passaria a noite aqui batendo papo com vocês também. Tá muito bacana, um nível bom de tema, de assunto, de aprofundamento, visões diferentes, enfoques importantes para o crescimento da enfermagem, para que o pessoal se municie de informações e daí por diante. Veja, a questão dos dias úteis, vou começar por essa aí, porque o que é que acontece? Os prazos processuais, eles são, em parte, contados em dias úteis mesmo. Então, essa dúvida, ela não é absurda de se lançar aí, vai ser em dias úteis ou vai ser em dias corridos. Por exemplo, o prazo para oposição de embargo e declaração é de 5 dias úteis. E esse prazo de 60 dias, mas aí já é prazo para cumprimento. Então, prazo para cumprimento não é prazo processual, não é prazo de recurso. Então, são 60 dias mesmo, certo? A princípio, eu até cogitei defender uma tese de que os 60 dias contariam da decisão do Barroso. Mas acabei voltando atrás nesse meu entendimento, porque ainda que eu tenha... eu acho que teria viabilidade, mas esse não é o momento de confundir. Esse é o momento de a gente falar a mesma língua e buscar para que a gente não acabe estimulando alguns comportamentos que depois a justiça pode nem concordar com isso. Então, é melhor a gente ter essa mente de maneira bem clara. Então, no salário de setembro, que é pago até o 5º dia útil de outubro. Então, só para ficar claro, porque às vezes a gente fala, é o salário de setembro, a pessoa acha que vai receber em setembro. Não, é o salário referente a setembro, que é pago em outubro. E a pergunta da senhora, doutora Socorro, qual foi? Eu agora
perdi Foi nessa assim, resposta do ó. Conrado. Aqui, é porque é o seguinte, para o pessoal fala o seguinte, 44 horas, 40 horas. E eu vou ainda acrescentar uma pergunta que eu acho importantíssima, eu estava estudando sobre isso. Profissionais que foram mandados embora num período de negociação, eu vou deixar para Anderson. O que esses funcionários têm que fazer? E eu Já vai, Anderson? conta do Bora, André, não. é o das Bora, 40 e 44 e 40. Veja. Pessoal, O que eu pode acho que vai falar. acontecer? Só vou responder, vou tentar ser o mais breve possível. Em relação ao 44 e 40, o que é que eu acho que vai acontecer na prática? A iniciativa privada vai proporcionalizar, então vai pagar de maneira proporcional os que trabalham 40 abaixo do piso. É o que eu acho que deveria acontecer? Não. Eu acho que se ela tem como maior carga horária 40, ela deveria pagar por 40. Mas o que eu acho que ela, como está na decisão, ela pode fazer essa redução. Eu concordo? Eu não concordo, mas é o que está escrito, foi o que o STF decidiu. Teve uma pergunta que também é bastante pertinente, que foi o que significa empregados em geral. Empregados em geral são os empregados da iniciativa privada, porque existem empregados públicos. Então, o Corém, por exemplo, tem empregados públicos, a IBSER tem empregados públicos e daí por diante. Esses empregados públicos das fundações e etc., esses entram no critério da administração pública. Então, eles vão receber quando houver o repasse da União, provavelmente receberão antes do que aqueles que estão na iniciativa privada. E eu quero mais uma vez saudar, agradecer essa oportunidade de estar aqui debatendo esse tema que eu sou apaixonado. Eu estou com a enfermagem, eu fui advogado de sindicatos, depois fui para o Corém, atuo muito, estou há mais de 10 anos com a enfermagem, então sou apaixonado por esse tema e essa pauta especificamente, ela toma muito das minhas leituras, dos meus estudos. Vamos embora. Quem não me acompanhava ainda, segue aí. Aí em cima tem aí, @AndréCasulo. Vamos seguir todo mundo que está na live. A gente tem 2 horas já fazendo live. Vamos fortalecer, porque se a gente se fortalece, o movimento fortalece. É a ideia do sindicato. Sindicato forte faz categoria forte. Porque os professores conseguiram o piso. Porque eles entendem que eles são classe e eles são fortes. Por que os policiais conseguiram tantas conquistas? Porque eles entenderam que se unindo eles são fortes. E por que a enfermagem está começando a conquistar as suas primeiras conquistas relevantes? Porque ela se entendeu como classe, se entendeu forte. Vocês merecem. Parabéns a cada um de vocês 3 que está aqui também, dedicando o tempo que podia estar em casa com a família, podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas está aqui batendo um papo com o pessoal. Bom demais estar com vocês, viu? Legal. Anderson, você hoje está o mais querido dessa live, tá? Tem gente aí querendo que você deixe seu contato, e eu vou me comprometer com a enfermagem, porque o Corém, o sistema COFEM, ele tem um alcance de inscritos nas redes sociais. Anderson, você vai me orientar e nós vamos fazer uma arte orientando o contato com os sindicatos, para que isso ajude a enfermagem, sabe, assim, as federações, explicando. Eu me comprometo, viu, gente? Nós vamos fazer uma arte para a semana que vem, dando essa relação de sindicatos. Você me ajuda, tá, Anderson? Por cidade, por região. Bora. Então, Socorro, a sua pergunta foi se o trabalhador for demitido antes do piso, né? Antes do piso, ele não está em vigor ainda. A partir de 60 dias, aí sim tem direito à parte de verba rescisória. Teve algumas perguntas que passou aqui, perguntando sobre se a pessoa... Eu vou sair de férias amanhã, né? Ou em agosto, por exemplo. Eu recebo piso. A gente tem que entender que as férias são a somatória dos meses trabalhados depois dividida. Mais ou menos, não é bem assim, mas é mais ou menos aí. O doutor André pode consertar a resposta aí, né? Mas é isso. A princípio não tem essa questão de se for demitido antes, não tem como a gente fazer nada do piso. Mas se for depois. Mas o que a gente tem que ressaltar, gente, como foi falado pelo nosso amigo Conrado, que NES não define carga horária, que define carga horária é contrato de trabalho, gente. As pessoas me mandam escala, gente, escala não adianta, precisa do contrato de trabalho. E outra coisa, mas eu estou fazendo mais tempo do que eu precisaria. Beleza, não tem problema nenhum, não. Entre em contato com a gente,
né? Se a sua carga horária você acha que está em desacordo com o seu contrato, entre em contato conosco. Provavelmente o seu amigo vai estar. E aí o que a gente faz? A gente precisa dos contra-cheques, do contrato de trabalho, só para fazer a prova e entender o que está acontecendo. E a ação ela é coletiva. Ela não é a ação do Conrado, não é a ação do doutor André, não é a ação da Socorro nem do Anderson. É uma ação coletiva que vai afetar aos trabalhadores que estão ali e o melhor. Durante os outros 5 anos que passou naquela mesma condição ali, ele também vai ser beneficiado por essa ação. Então a gente precisa perder esse medo, né, que o sindicato vai dar um nome para o patrão, vai dar um nome, ou seja, e se precisar das provas, a gente coloca em sigilo, e muitas vezes o juiz, na questão trabalhista, não abre o sigilo para outra parte, ele olha e confere se está ok. Então a gente tem que entender. Em relação ao SAMU, gente, perguntou novamente ali, o SAMU, se for consórcio, a gente entende, se for CLT, se não tiver vinculado, está vinculado à prefeitura, mas o regime é CLT e ele é com contrato anual com a prefeitura, não vai ter retroativo até o momento, e esse é o entendimento. Pode mudar, que é tudo muito novo ainda, mas por enquanto que a gente entende dessa forma, né? Então, assim, a gente teve uma reunião hoje com a Federação Nacional dos Enfermeiros, hoje foi uma reunião muito boa, e a gente viu, por mais que Minas Gerais, né, tem ainda esse sucateamento, né, do trabalho da enfermagem, ainda assim temos leis que nos protegem e nos deixam à frente de muitos estados, igual o São Paulo. Né? E a gente dá São Paulo porque São Paulo é o ápice da enfermagem, é o lugar que tem, o local que mais tem profissional da enfermagem é São Paulo. Então a gente gosta de colocar isso como referência justamente por isso. Pessoal, coloquei meu contato aí, tá? 31, né, 8014 4154, se precisar de qualquer outra coisa fazer, a gente está à disposição. A gente não tem horário, não tem dia, né? Só que a gente responde na medida do possível. Tem dia que realmente o celular chega a travar, né? Então, mas a gente vai tocando a vida aí, tá bom? Compromisso do Corém Minas com a enfermagem de Minas e do Brasil. Colocar à disposição da enfermagem os contatos importantes nesse momento, abrir esse canal quantas vezes for necessário. E agora eu estou vendo aqui, tá, gente? Eu estou aqui com a Roberta, que está me ajudando. Essa live vai ficar gravada. Nós vamos fazer um compilado também de perguntas e respostas. A gente estava esperando esse final de julgamento para responder tudo que aqui, às vezes um chega depois e nós já falamos, aí ele acha que não falou, isso é normal, mas eu me comprometo em fazer o compilado de perguntas e respostas para a semana que vem. Laura vai ajudar. Laura está aí na live, já sabe que vai nos ajudar. O compromisso nosso inicialmente, foi com a luta. A luta está em andamento, nós chegamos até aqui, vamos avançar mais. Agora, o compromisso é com a informação, com a clareza, sabe, para que a enfermagem possa olhar para tudo isso sem medo, não aceitando conversas contrárias ao que nós estamos falando aqui, mas também entender, como o Anderson falou, que hoje a gente está interpretando assim, amanhã pode vir uma coisa melhor ou que não atenda todo mundo. Dizer que quem já recebe mais que o piso não pode diminuir o salário, que é o medo de muita gente. Deus me livre, ué. Senão o piso vira pesadelo, não pode. Nós temos que caminhar para frente, não é? E vamos acreditar que nós temos pessoas importantes, pessoas honestas, que estão lutando por nós, aonde é o ringue mais importante, que é o ringue do Congresso e é o ringue que tem a capacidade de ir lá e dialogar. E a essas pessoas, meu compromisso, meu respeito. E eu quero, Conrado, te agradecer o quanto você tem instruído a enfermagem, nos ajudado, colocar também a rede social do Corém, para que você possa falar através do Corém. Agradecer você, Anderson. Né? O doutor André, eu e Anderson já foi a primeira gestão do CENG, eu era do Conselho Fiscal, né? Então a gente tem sangue de sindicalista. Obrigado. Quero te agradecer. Né? Quero te agradecer, doutor André,
E outra coisa, e como o Conrado falou, a gente fazer lives de interesses específicos também ajuda muito. Negociação, home care. Agora eu vou dar um spoiler aqui. Nós vamos fazer o primeiro encontro e eu já vou te deixar convidado, doutor André, para vir aqui em Minas, de cooperativas, home care e operadoras de saúde. O bicho vai pegar. Agora, meu recado final. Enfermagem, não tem ninguém te obrigando a fazer nada errado. E ninguém pode te obrigar. Eu não vou te julgar se você aceitar menos do que você merece. Mas nesse momento é o momento de você erguer a cabeça e não aceitar fraude trabalhista, contrariedades da lei do exercício profissional. Senão a gente não consegue te defender. Então nós vamos estar fazendo fiscalizações, né? Tá chegando assim, gente. Chegou, eu estou mandando. O ritmo da fiscalização mudou. Então, nós vamos unidos. Ó, aqui tem exemplo de várias categorias. Dizer para vocês, a luta continua, a mobilização precisa continuar e nós vamos... Eu falo assim, quando tiver uma pessoa com dúvida, eu vou estar disposta a esclarecer, né? Quem conversa comigo sabe disso. A vocês, meus amigos, uma sexta-feira cheia de paz, de harmonia, que Deus nos abençoe e abençoe também a rede privada para que ela entenda que se ela continuar fazendo isso com a enfermagem vai dar o troco também, né, Anderson? Porque nós não somos bobos, né? Não tenham medo, mas também sejam cautelosos, porque nós sabemos da nossa história. Dizer que Deus está conosco na nossa caminhada, nós não fazemos nada sozinhos. Desejar a todos que estão aí um bom final de semana. Priscila Ribeiro, eu odeio quando alguém põe carinha de palhaço. Sabe por quê? Porque a enfermagem não é palhaço, a enfermagem é vencedora. A enfermagem é vencedora. Entenda isso. Nós não podemos aceitar isso, não. Eu falo, sabe, André, quando fala um trem aí que eu acho errado, eu quero vocês para cima, animados, lutadores. Está cansado? Descansa. Deixa que a gente vem aqui e vai lá brigar por vocês. No meu coração, a fé em Jesus, na minha razão, a raiva que me sustenta para lutar contra tudo que é contrário aos direitos da enfermagem. Então, eu acho que o meu pescoço, pé no chão e olhar nas estrelas. Muito obrigado mesmo, Conrado, Anderson, doutor André, e em breve nós vamos estar juntos de novo aí, né? Fazendo esse compilado aí para todo mundo. Olha lá, até agora não entendi se a rede privada vai receber piso integral ou vai ter negociação. Negociação só sua para melhorar, né, Anderson? Para piorar, jamais. Para piorar não tem jeito, né? Ficou salvo, Socorro a live, o pessoal vai poder assistir, vai tirar a dúvida. Quase todas as perguntas que estão aparecendo agora, elas já foram respondidas no decorrer da live. Então vai ficar, né, no Instagram do Corém Minas, então acompanhe, tira as dúvidas e ainda assim, se sobrar dúvida, a gente tá às ordens para poder esclarecendo. E ó, já confirmo minha presença nesse evento em Minas. Então o convite já, ó, se o convite foi por educação, doutora Socorro, eu já aceitei. A presença também, né? A presença também, né, André? Eu já passo no ar assim, ó. É para você já tá comprometido, viu, doutor André? Tá combinado. Beleza. Gente, então vamos dar nosso tchau aí. Boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vai dar tudo certo. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Até mais, a gente legal. se vê, viu, André? Lá naquele evento que eu também vou. Até mais, pessoal. Tchau. Agora você vai errar aqui. E agora?